senhor acha que é possível chegar a um acordo hoje? Como é que o senhor vê essa rodada de negociações acontecendo? Bem, eu acredito que essa nova rodada de negociações, né, se falam em 3 rodadas, né, a primeira foi no dia 28 e a segunda ocorre hoje, na verdade há uma interdependência, né, digamos assim, entre as negociações e o fator militar, né, porque evidentemente que quem avança do ponto de vista militar tem uma posição mais importante do ponto de vista da mesa de negociações. Na verdade, a gente pode dizer que hoje a batalha ela ocorre em 3 grandes frentes, né? Ela ocorre na frente militar, obviamente, né? Com o desenrolar da campanha militar, na frente diplomática propriamente dita, que não só essas negociações, digamos assim, na Belarus, como também tudo que tem sido relacionado ao Conselho de Segurança e à Assembleia Geral das Nações Unidas, e por fim, digamos assim, nessa frente econômica financeira, né, sobre quais são os efeitos das sanções sobre a economia russa. Então, na verdade, nessas 3 frentes existe uma espécie de interdependência de uma em relação à outra, né? De modo que me parece que hoje, por certo, será apenas mais uma etapa das negociações, mas elas não chegarão, todavia, a um bom termo, né, ou a um termo, melhor dizendo, justamente porque o impasse no campo militar ele continua, embora, na minha opinião, ele caminha para uma solução bastante rápida, em especial pelas conquistas recentes da Rússia do ponto de vista militar, que eu acho que não são desprezíveis. Interessante, o senhor falou então que acha que ele caminha rapidamente, o senhor acha que a gente em breve pode chegar a um fim disso? Assim, primeiro que existe uma avassaladora assimetria em termos de forças militares, né? Obviamente, a força militar da Rússia ela é incomparavelmente superior à da Ucrânia, até porque a Rússia e o presidente Putin vem ao longo dos últimos 20 anos se dedicando a reerguer o poderio nacional russo, e hoje a Rússia, segundo, enfim, todas as análises, né, de importantes think tanks internacionais, a Rússia hoje, de fato, é a segunda potência militar do planeta. Então, dada essa assimetria de forças por um lado, e por outro lado, a impossibilidade da OTAN de se envolver numa guerra direta com a Rússia, né, por razões óbvias, né, são estados nucleares que, caso se defrontassem, seria, como disse aí o chanceler Lavrov, uma terceira guerra mundial de dimensões absolutamente catastróficas. Então, dada essa assimetria de meios militares, me parece que a questão caminha para uma solução. Embora, obviamente, ainda a resistência das tropas controladas pelo governo de Kiev ainda são importantes, em especial o governo de Kiev ele busca salvaguardar a defesa da sua capital, né? Como todo o país, digamos assim, ele concentra efetivos na defesa da capital. Mas me parece que mesmo do ponto de vista militar, nós caminhamos para uma solução dada essa assimetria de forças. Ô, professor, só para a gente até entender, né, como é que o senhor está vendo a solução para isso, por exemplo, a Rússia dominando boa parte da Ucrânia, como é que vai ser, né? Vai ser uma vitória da Rússia nessa guerra? Qual é a solução, né? Qual é o resultado? Qual será o resultado? Olha, para responder essa sua pergunta, nós temos que, na verdade, retroceder para além do que está acontecendo no dia de hoje, nós precisamos retroceder para fatores sistêmicos, né, para fatores mais estruturais, de por que está acontecendo essa guerra, né? Na verdade, digamos assim, a Rússia ela definiu como um objetivo, um interesse nacional vital, criar uma espécie de um cordão sanitário, né, como eu tenho chamado, ao longo de suas fronteiras e, em especial, na sua fronteira mais sensível, que é a sua fronteira com a Ucrânia, né? Nesse sentido, a Rússia ela vem se preparando ao longo dos últimos 20 anos exatamente para, digamos assim, impor uma solução onde a Ucrânia ela não abrigue ou não seja parte de uma aliança militar que lhe é hostil, né, que no caso é a OTAN. Então,
digamos que esse objetivo ele caminha para ser cumprido, ou seja, do ponto de vista militar e do ponto de vista do território, esse objetivo caminha para ser cumprido. Outra questão que, digamos assim, que terá que entrar nesse balanço para a gente ver quem venceu efetivamente ao fim e ao cabo, é, digamos assim, o peso que essa frente econômica financeira, dessas pesadas sanções, que em especial as economias ocidentais, né, em especial as economias do G7, têm anunciado em relação à Rússia, qual será o peso dessas sanções sobre a economia russa, né? Então, assim, do ponto de vista militar, eu não tenho dúvida que se caminha para um desfecho, né? Aliás, hoje, inclusive, a própria conquista da cidade de Kherson, né? Ali na foz do Mar Negro, né? É uma conquista militar extremamente relevante do ponto de vista da Rússia, assim como a iminente caída da cidade de Mariupol, né? Que possibilitaria, do ponto de vista territorial, a Rússia criar uma ponte, né? Ou um domínio entre a Crimeia e o Donbás, né? Excluindo a Ucrânia do Mar de Azov. E caso, no momento seguinte, se caminhar para a conquista da cidade de Odessa, né, que é o mais importante porto ucraniano do Mar Negro, se caminha, inclusive, para uma virtual exclusão do governo de Kiev, ou das forças militares de Kiev, do Mar Negro, né, o que tem efeitos geoestratégicos de grande monta, né, para, digamos assim, essa contenda e esse é o objetivo principal da Rússia, né, que, como eu disse, é exatamente garantir uma espécie de um cordão sanitário ao longo das suas fronteiras.